Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Guilherme Sbrolini, esse canal é um canal novo, o nome do canal é Eu Quero um Bonsai. Ele é destinado a todo mundo que quer aprender a fazer bonsai, que gosta dessas plantas pequenininhas e que tem muita dúvida, não tem muita prática, mas que tem vontade de aprender. Bom, antes de tudo eu queria pedir para vocês, se vocês gostarem, já dar um like, seguir o canal aqui embaixo. Eu não tenho muita prática nesses negócios de canal ainda, mas a gente vai aprendendo aos poucos, tá? Então curte, compartilha para dar risada ou para aprender alguma coisa. O objetivo do vídeo de hoje é ensinar como que faz o replantio, né, dessa primavera Bougainville. É uma planta que eu tenho já faz mais ou menos uns 4 anos, um pouco mais, e a gente vai trocar ela desse vaso Literati para um vaso cerâmico esmaltado que eu acho um pouco mais bonito. É um vaso que eu fiz em cerâmica e eu quero mostrar para vocês a diferença que um vaso bonito dá numa planta que já tem uma beleza já natural, mas que está num vaso um pouquinho mais apagado. Então, o objetivo é ensinar para iniciantes como fazer para perder um pouco esse medo, né? Às vezes a pessoa quer ter um bonsai, mas ela fica naquela, né, de eu quero um bonsai, mas não sabe como que dá água, como que mexe nas raízes, como que poda, né? Então esse é o objetivo do canal. A princípio, no replantio, a gente precisa de algumas coisas, né? A gente precisa do vaso novo ou do mesmo vaso, quando a gente for só trocar o substrato. Nós precisamos também de algumas ferramentas básicas, né? Lembrando que o iniciante, muitas vezes, ele não tem as ferramentas adequadas, né? Aquelas ferramentas para fazer bonsai mesmo, porque geralmente essas ferramentas são caras, né? Um jogo de ferramenta hoje é R$ 1.200, R$ 1.500, né? Todos os ferramentais, os alicates, as tesouras. Então, muitas vezes, a gente que é iniciante, a gente precisa dar um jeito, né? Criar condições de fazer o bonsai, de aprender de uma maneira meio tupiniquim, né? Então, o que você vai precisar nesse momento para fazer o replantio é o vaso, um arame de cobre, um pedaço de arame de cobre para você amarrar a planta no vaso, isso depois eu explico, um hashi ou um palitinho de churrasco, tá? Uma telinha, pode ser aquelas telas de porta, tela de janela, né? Uma telinha que você tiver para tampar o fundo do vaso, tesoura, uma faquinha, porque às vezes pode ajudar, um alicate de corte, porque muitas vezes a planta ela vem amarrada no vaso, né? Então a gente precisa cortar o fio de cobre. Nós vamos precisar também de um recipiente para retirar essa planta desse vaso, né? E tirar todo esse substrato que está nesse vaso. E a gente vai precisar também de caqueira, né? E é caqueira de telha que o pessoal fala, tá? Essa daqui é a G2, né? É uma caqueira fininha, G1, e é caco de telha mesmo, é telha triturada, ele ajuda a segurar a umidade do vaso. E nós vamos precisar também de terra vegetal, é aquela terra vegetal preta que a gente compra em Garden Center. E importante também no replantio a gente ter uma bomba dessa daqui, um borrifador
Esse aqui é bem prático, porque você só bomba ele aqui em cima e ele já ativa para regar a planta, porque no replantio a gente não pode deixar a raiz da planta secar, tá? Então esses são os cuidados iniciais, tá? Então como que eu começo o replantio? Eu começo sempre preparando o substrato, tá? O substrato ele é composto, a terra geralmente ela é composta por dois elementos orgânicos e inorgânicos. Tá, mas o que é isso? Que loucura que é essa? Nunca ouvi falar nisso. Os elementos orgânicos, eles são os elementos que estão na terra vegetal, né? Na terra preta. Então essa terra preta, ela é produto de matéria orgânica em decomposição. Tem uma abelhinha me amando aqui. Então, essa terra preta a gente precisa porque ela tem nutrientes para a planta. Mas se eu só colocar a terra preta no substrato, né, se eu só utilizar essa terra vegetal, o meu substrato ele vai ficar empoçando água. Ele não vai permitir que a água lave a raiz das plantas, molhe a raiz das plantas e vá embora. Muitas vezes ele vai ficar empoçado no vaso. E isso é um perigo para a planta porque pode apodrecer a raiz das plantas, tá? Então a gente vai utilizar a terra vegetal, e além da terra vegetal a gente vai utilizar a caqueira, tá? A gente pode utilizar meio a meio para uma bugavilha, tá? E aí a gente mistura essa terra vegetal com o pedrisco, né, com a caqueira. E depois que a gente retira aquela terra que está ali, a gente coloca o substrato lá. E aí, como eu tenho mais substrato aqui, mais caqueira aqui, com o tempo, se eu precisar, eu acrescento um pouquinho. Então, vamos começar por partes agora, tirando a planta do vaso. Então é bom a gente ter um outro vaso maior, ou um recipiente maior, para colocar a planta dentro. Essas plantas que são compradas em garden, que já vem no vasinho de bonsai, geralmente elas têm o arame embaixo da planta. Então é importante a gente ter um alicate de corte para cortar esse arame que está embaixo. A primeira coisa é ver se tem um arame, porque se tiver o arame você pode machucar as raízes e a planta às vezes não sai do vaso, tá? Então depois que você tirou o arame, você cortou o arame certinho, aí você vai começar a tentar tirar a planta do vaso. Algumas pessoas fazem uma desfolha na planta antes de fazer o replantio, tá? Como eu só vou trocar de vaso e eu não vou cortar as raízes, eu vou fazer só a troca do substrato, porque essa planta já está aqui há mais de um ano e meio, pelo menos, sem trocar o substrato. Eu vou trocar só o substrato e não vou cortar, podar as raízes. Eu só vou sentar ela no vaso novo para ver se a estética da planta melhora, tá? Da composição, vaso e planta. E aí depois que você cortou o arame, você começa a tentar tirar a planta do vaso. Não é difícil de tirar, né? Deu pra ver. Então esse aqui é um vaso
Literati, um vaso muito bonitinho. Com certeza eu vou usar para outra planta. Te deixo ele de lado. É que o vaso novo é um vaso maior, né, um pouco maior. Esse vaso novo ele tem 7 centímetros de altura e tem 21 centímetros de diâmetro, tá? Então a gente tirou a planta do vaso e dá para ver que a planta já começou a enrolar as raízes, né? Já cresceu bastante raiz na planta. Então significa que ela precisa, né, de substrato novo, porque ela já comeu aquela matéria orgânica que estava no substrato velho, tá? Então ela vai precisar de substrato novo e vai precisar de uma adubação, tá? Mas isso a gente faz com o tempo, essa nova adubação também. Então é para isso que a gente tem esse palito de madeira, tá? Então a gente vai aos poucos tentando retirar todo esse substrato. Ah, Guilherme, você não vai machucar as raízes? Você vai enfiando o palito na madeira e retirando aquele substrato que está ali velho, tá? Tentando expor a raiz. Não vai puxar, você só vai nesse sentido. E demora, tá? Não é rápido, não é muito rápido isso, mas você vai fazendo isso. E é bom que nesse processo você começa a conhecer a sua planta. Você começa a perceber como que ela tá de raiz, né? Se ela tá doente ou se ela tá saudável, se as raízes estão apodrecendo ou se as raízes estão bem, tá? E lembrando, durante todo esse processo é importante borrifar as raízes. O bom desse borrifador é que ele tem a regulagem, então a gente pode tombar e escolher a regulagem da água, molhar as raízes para não secar, para a gente não perder a planta. E vai nesse processo, vai tirando todo aquele substrato velho. E olha a quantidade de raiz que já está enrolada, né? Bastante. Ó, olha só o tanto de volta que essas raízes estão fazendo. Isso é bom porque mostra que a planta está saudável, né? E aí a gente tem as telinhas aqui, ó, de quando foi colocado lá da última troca. E a gente continua tirando o substrato antigo. Outra coisa importante nesse processo é você não ter medo de se sujar, né? Então, vai mexer com terra, vai mexer com planta, mexer com água, um pouco você vai se sujar, tá? Então, coloca uma roupa velha, coloca uma camiseta velha e se suja mesmo, se sujar faz bem. E vai lá tirando o substrato da raiz. Toma cuidado para puxar, tá? Quando você vai puxar, tem que tomar cuidado, senão você arrebenta a raiz, né? Tá bem bonita de raiz essa planta, viu? Tô bem feliz. Essa é uma das minhas primeiras plantas que eu comprei.
faz mais de 4 anos, acho que eu comprei em 2015. 2015 essa planta. E aí é bom ter a tesoura pra gente cortar esse pedacinho de tela aqui que tá passando na raiz mais grossa aqui. Essa tela que a gente tira, a gente pode reaproveitar, tá? Eu não preciso jogar ela fora, eu posso reaproveitar ela se eu quiser. Principalmente se eu for utilizar no mesmo vaso ali, já é o tamanho certinho. Cadê a outra tela aqui? É só tirar essas raízes que estão nela aqui e reutilizar. Com o tempo a gente aprende a reutilizar, fazer umas gambiarra, economizar também material, porque dá dó, né? Jogar o material fora só porque ele tá meio sujinho. Aqui, ó, se eu tiro dessa telinha aqui essa terra, eu consigo reutilizar. E vamos lá, tirar o substrato da raiz. Como que a gente aprende a fazer o bonsai? A gente aprende estudando, é claro, né? Fazendo aula, comprando curso, mas a gente precisa fazer também, pôr a mão na planta, sujar a mão, sabe? Para pegar experiência, para você entender como que faz, para você perder o medo, né? Porque muita gente, as pessoas que eu conheço, elas falam assim, ah, mas não vai matar a planta? Então, se você vai pegando o jeito, você vai entendendo que não é qualquer coisa que vai matar a planta. É claro que hoje, olha o tamanho dessa raiz. É claro que hoje está um dia ameno, né? Hoje está um dia fresco, né? Deu uma chuviscada hoje já, então tá um dia gostoso de mexer com as plantas. E realmente o dia que chove, um dia fresco, é um dia bom para mexer com as plantas. Vai dar para fazer um colar de raiz, de tão grande que tá. Essa raiz deve ter o que? Olha, quase 1 metro de raiz. Uma coisa interessante das raízes é que no bonsai, sabe aquela raiz grossa da árvore? Aquela raiz grossa da árvore, ela não é uma raiz que tem função de alimentar a planta, ela é uma raiz que tem função de fazer a sustentação da planta, né? A árvore, ela pesa, então as raízes grossas, elas têm essa função de segurar a planta, segurar a árvore num determinado local, né? Porque vai ventar, vai chover, e tem uma infinidade de situações que ela vai precisar se segurar, né? Mas o que realmente nutre a planta são essas raízes fininhas. Então a gente precisa estimular na planta o crescimento dessas raízes mais finas. Um rato forte. Tá bem bonito, viu? Tô bem feliz com essa planta. A gente vai se apegando nas plantas. Então, fizemos a retirada. Eu não vou retirar essas raízes grandes aqui, porque eu tô com dó. E essa abelha me ama. E aí a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é preparar o vaso para receber a planta. Deixa ela aqui de lado.
que a gente precisa fazer para colocar essa planta aqui? A gente precisa tampar esse buraco, né? O vaso de bonsai ele tem alguns furos. Então ele tem um furo no meio, que é um furo de drenagem, que a gente fala, e ele tem outros furinhos, que são os furos para a gente passar o arame para amarrar a planta no vaso, tá? Porque se a gente não amarra, por exemplo, a planta no vaso, depois de fazer um replantio, ou se vem aquele primo chato em casa, aquele parente chato e quer mexer na planta, às vezes ele movimenta a planta, pega o bonsai pela planta e levanta. Se ela não está amarrada, pode ser que algumas raízes se quebrem. E a raiz, é bem lúdico falar isso, mas a raiz, ela é a boca da planta, né? É por onde ela vai se nutrir, por onde ela vai se alimentar. Então a gente precisa tomar bastante cuidado de manter as raízes, né? E tem que ser proporcional a quantidade de raiz e a quantidade de massa verde, né? De folhas. Porque senão, com pouca raiz eu não consigo manter essa massa verde. Então tem que entender que se eu tirei um pouco de raiz, eu vou ter que diminuir um pouco dessa massa verde também. Então, vamos voltar aqui para o arame. O arame de cobre, a gente vai passar ele de baixo para cima. A gente vai passar ele aqui, ó, de baixo para cima. E a gente vai pegar a telinha. E eu gostei dessa telinha que já estava aqui. Que ela é menor do que a minha. Eu comecei no bonsai por volta de 2014, mais ou menos. E a estudar, a tentar fazer, a aprender. Eu não sou um mestre, tô longe de ser um mestre, mas é muito bom quando a gente conhece alguém que já faz. E quando eu comecei, não conhecia ninguém. Então eu comecei a ver vídeo no YouTube, baixar livro em PDF, estudar e a fazer. E aí eu criei uma página no Instagram, que é eu quero um bonsai, @eu quero um bonsai. E depois que eu criei a página no Instagram e vi que várias pessoas começaram a seguir, gostaram das publicações, que muita gente tem muita dúvida ainda, eu resolvi fazer o canal e começar a publicar vídeo do meu dia a dia, no meu jardim. Eu tenho algumas plantas e resolvi compartilhar o meu dia a dia do meu jardim com as plantas e ensinar o que eu já aprendi. Então a gente puxa esse arame aqui e desce a telinha até aqui embaixo. O objetivo da telinha, qual que é o objetivo dessa tela? É para evitar que saia substrato por esse furo. É só para isso, tá? Então a gente coloca a telinha aqui, ó, e aí ela tampa o fio, ela tampa o furo, tá? Então ela entra por baixo nos dois furos ali e tampa aqui. Depois disso a gente vai para a parte hoje está um dia gostoso, tá? Então no dia que está um pouco mais quente tem que tomar cuidado com as raízes ali para não secar. Então depois que a gente pegou o vaso novo, pegou a telinha, colocou a telinha no fundo, passou o arame, a gente faz uma caminha no fundo com o substrato que a gente preparou lá no começo, tá? Outra coisa, a bagunça na hora de fazer de mexer com as plantas, ela acontece. Isso é saudável, isso é bom. Sujar a mão, mexer com as plantas. Eu acho que essa interação com a natureza, né, ela faz bem pra gente, né? Esquecer um pouco dos problemas do dia a dia.
tá tudo tão corrido, tanta cobrança no trabalho que a gente acaba esquecendo um pouco da nossa saúde mental, né? Acaba esquecendo um pouco do que a gente quer, deixando para lá o que a gente quer, né? Deixando para outro dia. Então isso aqui é um pouco de estimular vocês a perder um pouco a vergonha de fazer o que você gosta e se colocar como prioridade também muitas coisas. Às vezes a gente acaba deixando de fazer uma coisa que a gente gosta, ou de sair com quem a gente quer, ou de ir em algum lugar que a gente gosta por medo, por vergonha, por receio. Mas é claro que nesse momento de pandemia é pior ainda, mas isso aqui é um remédio para mim, me faz muito bem. Então eu já falo pra caramba normalmente, então eu resolvi botar a cara, compartilhar um pouco do que eu sei. Eu não sou dono da verdade, tem gente que vai falar para fazer diferente, mas é muito do que tá dando certo pra mim no dia a dia, tá? É gostoso, né, mexer com terra, se sujar. Então, outra coisa que a gente pode fazer quando a gente vai mexendo no substrato é adicionar adubo, tá? Então é legal adicionar adubo orgânico, tá? Farinha de osso, torta de mamona, ou até um pouco de adubo granulado de liberação lenta. Só que hoje eu vou colocar só o substrato e a caqueira e vou fazer a adubação outro dia, depois do replantio, daqui uma semana, 2 semanas. Aí eu vou fazer uma adubação boa. Mas o tema sobre adubação vai ser tema para um próximo vídeo, tá? Eu só quero falar que dá para colocar aqui. Então a gente começa aqui, ó, fazendo uma caminha, tá? A gente faz uma caminha aqui para por baixo da pra gente conseguir amarrar ela no vaso aqui e ficar bem bom. E depois que a gente amarrou ela aqui, a gente pega o alicate e dá uma rodada, uma tracionadinha aqui. Quando você for fazer isso aqui, toma cuidado com as raízes, não vai apertar tanto também, tá? Porque senão é perigoso quebrar alguma raiz, machucar a raiz não é legal. Outra coisa que eu queria saber de vocês falam com as plantas de vocês?
eu não falo. Eu gosto muito, eu cuido dela, mas eu não falo. Tem gente que dá até nome, né? Eu também não dou nome. Eu gosto de chamar elas pelo nome delas. É Primavera Bougainville e eu chamo ela de Primavera Bougainville. Bougainville, sei lá. Tem um monte de gente que chama de um monte de coisa diferente. Tem gente que conhece ela como Três Marias também. E você conhece ela como? A gente tem que apertar aqui de um jeito que ela fique firme no vaso. Tem que ser arame de cobre? Olha, preferencialmente. É importante que seja arame de cobre. Se você puder, beleza. Se você não puder, faz com o que você pode, faz com o que você tem, faz com arame galvanizado. O importante é que a planta não fique dançando no vaso, tá? Depois que você amarrou ela aqui, você vai debaixo do vaso e faz uma dobra naquele arame que ficou por baixo, para ele ficar bem firme, para ele puxar a planta para baixo, tá? E aí a gente ajeita as raízes aqui para baixo, para elas não ficarem por cima do substrato. E na sequência a gente vai colocando agora o resto do substrato aqui dentro. O jeito que você vai colocar esse substrato no vaso, tanto faz, com a mão, com uma cumbuquinha, com um copinho, tanto faz, tá? Se você não quer se sujar muito, coloca com alguma outra coisa. Mas eu não estou muito preocupado em me sujar. Então eu coloco com a mão mesmo. Até porque depois eu tomo banho e tudo isso. Depois que a gente colocou a terra, né, esse substrato aqui, a gente utiliza de novo o hashi ou o palitinho de madeira para afofar essa terra aqui e jogar essa terra lá dentro das raízes, lá embaixo, porque não é interessante ficar ar, bolsão de ar dentro no meio das raízes, tá?
uma chance maior dessa planta sofrer pouco, tá? Se ela sofre pouco, ela se recupera mais rápido. Como eu não cortei muita raiz, quer dizer, eu não cortei nada de raiz, provavelmente essa planta vai se recuperar. O estresse que ela passou é bem pouco. Então provavelmente ela nem vai sofrer tanto. E molha bem o substrato, tá? Por isso que eu gosto bastante desse borrifador aqui, que ele é de 2 litros. E esse acionamento automático aqui é bem bom, que você não precisa ficar borrifando tudo. Como que eu vou regar o bonsai aqui nessa hora? Você alaga o vaso mesmo, tá? E aí, para você ver se foi boa a rega, observa se embaixo do vaso tá caindo água. A partir do momento que tiver caindo água por baixo do vaso, significa que todo o substrato já está molhado, tá? Todo o substrato já está adequado. E como ela está bem descabelada, agora esse é o vaso novo, a planta nova. Vou colocar aqui. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa demonstração, segue a página no YouTube, me segue no Instagram, no @euqueroumbonsai. E eu quero que tenha troca, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem, me perguntem. Dependendo da dúvida que vocês tiverem, às vezes eu gravo um vídeo tentando tirar um pouco essas dúvidas. Deixa eu ver o que mais. E é isso, eu vou tentar pelo menos gravar aí um vídeo por semana, às vezes um vídeo a cada 2 semanas, com um pouco do bonsai, um pouquinho do meu jardim, um pouquinho do que eu gosto de fazer. E é isso, um abraço, galera. Até semana que vem no canal Eu Quero um Bonsai. E não esquece de dar o like aí, viu?